Eu vou conversar agora com o especialista em nutrição animal, Luiz Antônio Monteiro, e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre produção de leite, quanto custa uma vaca, você ficar com uma vaca em lactação, ou uma vaca que não está em lactação, ou uma vaca que ficou seca num tempo mais curto. Enfim, vamos falar de um problema que eu acho, na minha visão, um problema sério, que é a produção de leite. Luiz Antônio Monteiro, bom dia. Bom dia, Toninho. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, Monteiro. Monteiro, me diga uma coisa. A maioria dos pecuaristas de leite não faz conta. Não. Leva, vai tocando de qualquer jeito o negócio e não tem noção, às vezes, do que está acontecendo na propriedade rural. Eu queria te fazer a primeira pergunta o seguinte. Percentualmente falando, em termos de porcentagem de vacas em lactação, como é que funciona isso aí? Toninho, o pecuarista, o produtor de leite, precisa saber qual é a percentagem de vacas que ele tem em produção. Sim. O número a ser perseguido é o seguinte: uma vaca deve produzir um bezerro a cada 12 meses e ficar produzindo leite durante 10. Se você dividir 10 meses por 12, como está nessa tabela, você vai achar o número 83. Então, 83 significa que ele precisa ter 83% de suas vacas dentro do curral tirando leite. Quer dizer, se eu tenho 100 vacas, eu teria 83 você está tirando leite. E os 17 estão no período de descanso. São aqueles 2 meses entre a secagem e a próxima aparição. Esse seria o ideal. Esse é o ideal. À medida que você aumenta o intervalo entre partos, essa parte de cima da tabela, e diminui o período de lactação, que é aquela parte que desce, você vai mudando a sua percentagem de animais que você está tirando leite. Então, à medida que aumenta um período de um intervalo entre partos e diminui o período de lactação, esse número vai caindo assustadoramente, chegando até, às vezes, 40% de vaca que você está tirando leite e 60% de vaca de férias. Quer dizer, aí é prejuízo? Não tem dúvida nenhuma que é prejuízo. Quer dizer, e um outro ponto também que eu acho muito interessante é em relação à alimentação. Muita gente, às vezes, tem até um animal bom na propriedade, mas por falta de uma alimentação adequada, esse animal, às vezes, não produz o que deveria, né, Monteiro? Isso é muito comum, né? Uma vaca de leite precisa de cerca... Vou só falar do elemento fósforo, que é essencial para a reprodução. Uma vaca precisa de 15 a 16 gramas de fósforo por dia para ela. E para cada litro de leite que ela produz, ela precisa de mais 2 gramas. Se ela não recebe isso, ela vai desgastar o seu próprio corpo e possivelmente não vai dar cio. Não dando cio, ela vai atrasar esse período de intervalo entre partos e vai causar um problema sério, porque para cada mês que a vaca atrasa o seu parto, ela cai 10% na renda daquela vaca. E para cada mês que ela seca mais ao invés de 10, ela seca com 9, com 8 ou com 7 meses, para cada mês que isso acontece, ela diminui 7% na renda do produtor. Quer dizer, resumindo... É uma combinação terrível. Vai por volta de quase 20% de prejuízo. Agora, em termos de efeito da eficiência reprodutiva. Veja bem, a eficiência reprodutiva é que vai causar aquele problema, porque nós temos que buscar um intervalo entre partos de 12 meses. Então, veja bem, aqui é uma combinação, quando eu tenho uma vaca com 12 meses de um parto no outro, porém, a segunda linha da tabela, essa vaca secou, ao invés de ter com 300 dias, ela secou com 210 dias, você vê que é uma queda. Não, é acentuada. É uma queda de 3 meses no período de lactação, causou uma queda de 30% na renda bruta do indivíduo. Naquele caso de uma lactação de 300 dias, seriam 10 meses, e no de baixo 210, 7 meses. Que é o comum, hein? Isso é muito comum. Muito comum. No outro caso, eu vou comparar a primeira vaca com aquela terceira linha. Lá embaixo. Aquela terceira linha é uma vaca que pariu com 14 meses de um parto no outro. Ela é uma vaca boa, que produz durante 300 dias, só que
Ela é ruim para parir. Ela atrasou 2 meses. Esses 2 meses de atraso causou 14% de diminuição na renda dela. Quer dizer, o pecuarista tem que ficar atento a Tem que isso. fazer conta, ele tem que fazer anotação, ele tem que anotar qual é o intervalo entre partes das suas vacas e tem que anotar qual é o período de lactação que essa vaca tem. Quer dizer, uma vaca de leite, ou seja, a produção de leite não aguenta desaforo, né, Monteiro? Se você não mede, Toninho, se Não você tem como não você ter mede, ideia. você não tem como atuar para corrigir nada. É verdade. Monteiro, eficiência reprodutiva. Eficiência reprodutiva, Toninho, significa o intervalo entre um parto e outro da vaca. O ideal é em torno de 12 meses. Se você tem 12 meses, nós estamos chamando essa vaca de 100% de eficiência reprodutiva. Se a vaca pare a cada 24 meses, por exemplo, nós estamos dizendo que essa vaca tem uma eficiência reprodutiva de 50%. Ou seja, ano sim, ano não. Aquela linha mostra o seguinte, que para cada 1 mês que a vaca atrasa depois dos 12, ela cai 4,2% na eficiência reprodutiva. Então você interpreta desse jeito. 12 meses significa 100. Para cada 1 mês que passa dos 12, cai 4,2%. E assim por diante. Nossa, com 6 meses, então, 24%. Com 6 meses depois dos 12, ela vai para 75%. Nossa, aí é um prejuízo muito grande. Exatamente. Agora, eu fico às vezes encabulado e às vezes eu me pergunto o seguinte, por que manter um animal desse na propriedade? Não é o animal que é culpado. É o homem. O dono da vaca fazenda é que é culpado. Porque uma vaca reproduz de acordo com a comida que ela recebe. É verdade. Se ela não recebe a comida que precisa, a mineralização não está de acordo com o que ela necessita, ela não vai dar cio. É verdade. Não é a vaca que é culpada disso. O ruim é o pecuarista. O dono dela é que está sendo... Produção de leite com diferentes durações de lactação. Isso depende muito da genética, Toninho. Uma vaca com aptidão leiteira, como holandesa, Jersey e outras raças semelhantes, normalmente tem uma lactação de 10 meses. À medida que você coloca mais sangue zebuíno nessa vaca, a tendência é que a lactação fique mais curta. Seria o caso de muita gente pegar um Nelore e colocar em cima de vaca de Holanda. Aí essa filha, essa mesmo Agir, tem lactação muito mais curta. Sim. Então, nós temos que trabalhar para fazer um casamento entre genética e comida e disso aí obter o melhor resultado. Que é mais ou menos isso que a gente está vendo aí agora. Exatamente. Então, veja bem aquela tabela. Eu tenho uma vaca, a vaca pontilhada, que pariu e começou produzindo muito bem. Mas rapidamente ela caiu a produção de leite e no 7º mês ela secou. Uma outra vaca que produzia menos no início da lactação, mas teve uma persistência até o 10º mês. Então você precisa conhecer essas 2 vacas para selecionar as filhas delas. Quer dizer, e isso só se conhece com anotação. Não tem outra maneira de fazer, não sendo E é anotação. todo dia, né? Não, a anotação é feita pelo menos uma vez por mês. Naquela tabela, se você fizer uma anotação mensal, você vai ter um bom conhecimento da sua vaca. Pelo menos ter uma visão muito ampla do que está acontecendo no Monteiro. Agora, é preciso, eu vejo você e tantos outros que passam por aqui comentando, e eu sempre falo o seguinte, eu acho que o que tem que mudar primeiro é a cabeça do produtor. Exatamente. Não adianta você entrar com tecnologia, comprar sêmen mais caro, não resolve nada. Se não mudar a cabeça aqui dentro, a gestão, o planejamento, não funciona. E fazer anotação não custa dinheiro. Pelo contrário. Não custa dinheiro. Eu tenho sempre falado, quem não mede não sabe o que está fazendo e não muda o que está fazendo. É verdade, não muda mesmo. Infelizmente. Ou você mede ou você não sabe o que está fazendo. E por isso que muita gente está deixando a atividade, né? Reclama do preço do leite e tal, mas leite dá lucro se levar certinho, né? Uma atividade leiteira bem conduzida te dá muito lucro. Porque, veja bem, Toninho, eu tenho uma tabelinha que mostra quanto custa uma vaca por mês. Uma vaca seca, não esteja produzindo nada, custa no mínimo R$70 por mês. Pasto, mão de obra,
o custo do dinheiro dela, Tudo. as vacinas, É os verdade. medicamentos, não custa menos do que R$70 por mês. Uma vaca. Seca, sem estar produzindo nada. Imagina essa vaca na sua fazenda comendo e dormindo por sua conta. Tem que ser muito rico pecuarista. Luiz Antônio Monteiro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, foi excelente e você sabe que as portas aqui estão sempre abertas. Obrigado, Toninho. É um prazer estar com você.